Bem, pessoal, mais uma vez um novo boletim da Fiocruz Infogripe, que continua a nossa preocupação importante. Eu vou dar um grande destaque quando a gente olha de mortes, né? O boletim Infogripe da Fiocruz, ela destaca duas informações de saúde da população, né? Relacionadas à internação por problemas respiratórios, né? As famosas infecções virais que dão as pneumonias, né? E tudo, né? Então, todos esses pacientes que são internados por problemas respiratórios, eles são analisados. Dentro desses grupos, eles fazem testagem. Parte desses pacientes tem doenças virais, que é o grande destaque que a gente quer, né? Mais da metade tem dado doenças virais, né? Com o grande destaque para gripe, para Covid e para vírus sincicial respiratório. Antes da pandemia, né, 4 anos atrás, já existia o Infogripe, né? E aí o que acontecia? O grande destaque era sempre gripe, vírus sincicial respiratórios, rinovírus e tal. Nesse período, o grande destaque é o Covid, né? E o que acontece? Com o fim da pandemia, dá a impressão para as pessoas que voltamos à normalidade pré-pandemia. E não é isso que aconteceu. Olhando esses dados dessa semana, nas outras semanas também foi parecido, o que a gente observa? A gente observa que a Covid leva à morte esses quadros de vírus respiratórios, né? Quando a gente pega as pessoas que morreram, 90% são Covid, 89% dessa última semana epidemiológica. Agora, 4 anos depois, fim da pandemia, todo mundo com sua vida normal, né? Ou seja, a Covid continua sendo um problema gravíssimo de saúde pública que a gente tem que estar atento. Porque é sempre assim, né? Quando a gente vende o caos e melhora, a gente fica tranquilo e tá certo, voltar à nossa vida normal, não tô questionando tudo isso, a gente tinha que voltar mesmo, né? Mas a gente observa que são muitos brasileiros, né, mais de 200, eu fiz um vídeo aqui, né, por semana, né, morrendo por Covid, uma doença que antes até então nem existia. É como se tivesse um somatório de pessoas morrendo. Pra vocês terem ideia do impacto do Covid, né? Eu fiz para vocês, claro que foi no boom da pandemia, somado todo esse período, né? Estudos mostram que houve a redução da população, e tempo de vida da população de 1,6%, 1,6 anos. Então, assim, é realmente um número muito assustador, né? Quase 5%, porque você pensa assim, expectativa de vida média da população, 70, 80, claro que vai defender de lugar para lugar, mas o Brasil não é diferente, né? Então a gente tem uma doença nova somada às doenças que a gente sempre teve, câncer, infarto, AVC, que são essas que mais matam, somada à Covid. A Covid, durante o tempo do boom da pandemia, ficou a principal causa de morte no mundo inteiro, né? Hoje ela já não está na principal, mas quando a gente olha as top 10, ainda está ali presente. Então, é uma doença nova que veio para ficar, porque 4 anos só que a gente fala dela, né? Que a gente banalizou. Então, se morriam 2.000, 1.000 e pouco, 2.000 num dia, agora dentro de semana tá ok. Não tá ok. Isso está tendo impacto muito grande, porque a gente está falando de mortes, mas pense a quantidade de internação, pense a quantidade de pessoas que pegam, esse é o problema do Brasil, né? Pegam Covid, vão nas emergências e lotam as emergências com sintoma, né? As sequelas que tem pós-Covid, esses dados do Brasil a gente não tem, casos novos, está muito débil, pouca gente consegue fazer o teste e tal, então isso é um problema sério. E das emergências com Covid ou com sintoma de Covid também a gente não tem, né? E a gente também não tem a questão dos dados de Covid longa, que é pior ainda, não tem ambulatório muito organizado na maioria dos locais para as pessoas com esses sintomas procurarem ajuda, tá bom? Espero que tenha ajudado, qualquer novidade eu falo aqui para vocês, tá bom? E se tiver qualquer dúvida, coloca aqui. A dúvida que vocês não podem ter é da vacina. Vão se vacinar, se proteja, que essa doença não está acabando. Ela veio para ficar e quem está vacinado está mais protegido. Abraço.